Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos gráficos das funções hiperbólicas. Começando com o gráfico do cosseno hiperbólico de x, que é a soma de duas funções. E elevado a x dividido por 2. E elevado a x dividido por 2. Depois eu tenho aqui o e elevado a menos x dividido por 2. Y igual a e elevado a menos x sobre 2. Se eu fizer a soma ponto a ponto desses dois gráficos, o que eu encontro é o gráfico do cosseno hiperbólico. O que eu estou falando é o seguinte. Vou traçar uma vertical aqui. Aqui eu tenho uma altura y1, aqui uma altura y2. Se eu fizer y1 mais y2, eu encontro um certo valor y3, que é esse daqui. E esse y3 está ali sobre o gráfico do cosseno hiperbólico. Passando a limpo, fica assim. O gráfico dessa função é isso daqui. É uma curva que se chama catenária. Em particular, se eu calcular o cosseno hiperbólico de zero, vai dar, colocando zero ali no lugar do x, e elevado a zero mais e elevado a menos zero sobre 2, que dá 1 mais 1 sobre 2, 2 sobre 2, que deu 1. Esse ponto aqui, ó, x igual a 0, y igual a 1. Com uma ideia parecida, eu construo o gráfico do seno hiperbólico de x. Aqui eu tenho o e elevado a x sobre 2, é esse aqui. E elevado a x sobre 2. E agora a função menos e elevado a menos x sobre 2. Menos e elevado a menos x sobre 2. Se eu seguir aquela mesma ideia, eu encontro o gráfico do seno hiperbólico, que é assim, ó. Eu traço uma vertical. Aqui eu tenho uma altura que é y1. Se eu somar y1 com esse y2 que eu tenho aqui embaixo, eu encontro um y3. Só nessa soma, observe que esse valor aqui é negativo. Então, na verdade, eu tenho uma subtração aqui, porque esse y2 é um valor que está aqui embaixo e ele é negativo. Então, fica esse mais esse valor negativo dá o y3, que é esse ponto aqui, ó, que está no gráfico do seno hiperbólico de x. Passando a limpo, ficou assim. Essa aqui é a curva, gráfico do seno hiperbólico de x. O seno hiperbólico de zero é e elevado a zero menos e elevado a menos zero sobre 2. Dá 1 menos 1 sobre 2, dá zero. Isso significa que a origem está no gráfico do seno hiperbólico de x. A tangente hiperbólica de x é o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Então, se eu pegar essas expressões aqui, ó, se eu fizer essa do seno dividida por essa do cosseno, o que eu encontro é isso daqui. Bom, esse gráfico é mais complicado de fazer. Então, nesta aula, vou apenas apresentá-lo.
Isso aqui é o gráfico da tangente hiperbólica de x. Você nota que ele tem assíntota horizontal em y igual a 1 e em y igual a menos 1. De maneira informal, esse gráfico vai se aproximando aqui, ó, dessa reta e vai se aproximando aqui daquela outra reta. A tangente hiperbólica tem uma aplicação bastante interessante, que é assim. Aqui eu tenho uma onda, e esse tamanho aqui é L. Vou pegar um ponto em uma profundidade H. Essa onda se move para cá. É possível determinar a velocidade com a qual esse ponto que está na profundidade H se move. A velocidade dele é dada por essa expressão. Claro que aqui eu estou falando de maneira bem superficial, mas é só para mostrar que essa velocidade depende da tangente hiperbólica de um certo valor. Aqui g é a aceleração da gravidade, L é esse comprimento aqui, depois tem os dois π's, aqui o L de novo, H a profundidade. Então eu só quis trazer aqui uma aplicação da tangente hiperbólica. Ela serve para calcular a velocidade com a qual esse ponto aqui se move ali nessa água que tem uma onda carregando a água de um ponto para outro. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.